Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Olha o irmão que está do teu lado e diz assim: você é templo do Espírito Santo. A tua missão é de incendiar o mundo. Põe fogo, irmão. Fala mais forte, põe fogo, irmão. Amém. Agora dá um abraço nele. Aí fica de pé. Isso, levanta, dá um abraço. Já ajuda no ministério. Porque ninguém pode dormir nessa noite. Não é verdade? A minha irmã aqui está dizendo que ninguém pode dormir, a Rosângela. É verdade. Gente, antes de eu me apresentar, nós apresentamos aquele promessa, né? Então vamos ficar de pé um pouquinho. Vamos levantar os nossos braços, ficar na nossa perna, uma ginásticazinha, pro lado, cabecinha, faz assim. Agora põe as tuas mãos assim, fecha os teus olhos. Então, só aquele que pode abrir a tua mente, aquele que pode fazer a semente que é plantada pelo próprio Cristo frutificar. Que você possa vivenciar nesta noite não mais uma vigília de Pentecostes. A igreja não possa celebrar neste domingo não mais uma vigília, mas que seja para a igreja, para nós, a vigília de Pentecostes. Que seja a solenidade, que seja a festa de Pentecostes. Que muito mais que celebrar a festa da colheita, é celebrar o derramamento do Espírito Santo. Por isso, solta a tua voz e pede: vem Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem limpar toda a nossa mente, Espírito, vai falando com as tuas palavras mesmo. Vem purificar o meu coração, Espírito Santo, para que eu seja um pouco entendedor da tua palavra. Vem Espírito Santo, realizar a minha vida hoje, nova história. Vem dar limpinho, pouco a pouco. Vem Espírito Santo, chatear a nossa mente de um pouco abrasador, para que possamos ser realmente verdadeiros cristãos. Homens e mulheres do povo, homens que entendem, homens que amam, que perdoam. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre Deus. Espírito Santo. Vem manifestar o teu poder. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo.
O cristão sempre anuncia o Senhor primeiro, né? Se eu chegasse, falasse meu nome, de onde eu vim, quem eu sou, estaria errado. Então, primeiro é o Senhor, né? E essa é a experiência que na comunidade que eu faço parte, eu sou consagrado, essa é a experiência que nós temos. Anunciar Jesus Cristo por meio da Virgem Maria aos excluídos, fazendo desses os nossos preferidos. Então, antes de eu vir para cá, eu encontrei um irmão de rua que eu tive que parar para conversar com ele. Porque são esses os nossos preferidos. Os drogados são esses os nossos preferidos. Os dependentes do álcool, qualquer outra substância, são esses os nossos preferidos. Eu faço parte da comunidade Anônimo Santíssimo Sacramento. A nossa comunidade tem 10 anos de fundação. Ela nasceu ali no bairro de São Cristóvão, na paróquia de Santo André. E nós somos hoje 14 consagrados. Eu faço parte da comunidade de vida, né, dos solteiros, né, então nós temos essa missão. E hoje nós trabalhamos ligados à pastoral da sobriedade. Eu deixei ali no final, vai ser distribuído um panfletinho para vocês com o nosso nome, nosso telefone, nossos e-mails e uma oração de sobriedade para vocês rezarem por aqueles que precisam. Né? Porque às vezes eu não preciso, mas por eles eu faço. É assim que acontece com a vida religiosa, né? As irmãs que se consagram, né? Consagram a sua vida em favor dos outros, né? Em favor da igreja, da santificação da igreja. Mas bem, falei meu nome, né? Eu me chamo Helder, né? E tenho 24 anos, já falei que sou solteiro, né? Tenho experiência com grupo de oração aí, né? Na adolescência, na juventude, né? E outras experiências aí de missão, fora do Rio, dentro do Rio também, a vida de seminário, né? De seminário sacerdócio. Então, estamos aí para anunciar a Jesus Cristo. E quando eu rezava, né, para vir para cá, o Senhor colocava muito forte no meu coração uma questão que eu coloquei lá na comunidade. Eu falei, esse ano eu não vou participar de nenhuma vigília de Pentecostes. Eu vou descansar. Porque a gente teve o dia inteiro capacitação para a gente gravar a palavra sobre a idade na nossa casa. E amanhã tem o dia inteiro de novo. E à noite tem mais outra missão. Eu pensei, a noite não pode ser a vigília, tem que ser o descanso que é preciso. Mas Deus sempre faz os planos diferentes. Né? E aí eu me perguntei, por que é isso? Porque Deus não quer que seja mais uma vigília. Às vezes na minha vida, estava sempre sendo mais uma vigília. E o importante é que seja a vigília. Se há 2000 anos atrás, né, a igreja celebrou o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e isso perdura até hoje, é porque a cada dia é algo novo, é algo diferente, é algo que você pode entrar, saborear, experimentar e nunca vai ser o mesmo resultado. E se para você está sendo o mesmo resultado, está errado. A receita desse bolo aí está errada. Tem que pedir um pouco mais de discernimento. Tem que pedir um pouco mais de sabedoria. São os dons do Espírito Santo. Então, amados, a
a igreja precisa vivenciar, neste domingo, 27 de maio de 2012, um novo Pentecostes. Agora à noite, às 7 horas, a gente rezava lá em casa, o Cenáculo Mariano. Depois da mensagem de Nossa Senhora, era justamente sobre os raios do Espírito Santo. Os raios. E aí Nossa Senhora dizia: seja firme e entre no meu coração imaculado para celebrar o Pentecostes tão esperado. A igreja vive continuamente um advento. A igreja não cansa de esperar aquele que virá. Aquele que virá. Quem é esse que virá? É aquele, é Jesus Cristo, que já veio, concedeu a sua vida por nós no alto de uma cruz, ressuscitou e enviou o Paráclito para a nossa santificação. Mas esse Paráclito é derramado e Ele mesmo faz acontecer uma manifestação minuto após minuto dentro do nosso interior, desde quando nós abrimos a porta do nosso coração. E isso não é promessa da época de Jesus, não. Isso já estava na história da salvação. Isso Deus já tinha planejado por amor a mim, por amor a você. Deus já tinha planejado. Deus já queria que nós fôssemos findados numa rocha que não cai. Por isso Paulo diz: cuidado para você que está de pé, porque se você cai, a queda é grande. Por quê? Porque você está enraizado. Você não está na superfície. Você conhece. Para você foi anunciado. Por isso também muito mais será cobrado. Então, amados, participar da vigília de Pentecostes é a gente abrir mesmo o nosso coração, desculpa a palavra, mas escancarar o nosso coração e dizer: faz acontecer a obra nova na minha vida, Espírito Santo. O que precisa ainda? A nossa igreja, amados, precisa de tantas coisas ainda. E às vezes nós esperamos de outros. Mas a promessa foi para você. A missão também é para você. Deus espera de você. Espera de você jovem, espera de você adulto, espera das crianças. Deus espera de nós. Para que alguma vez a obra de salvação. Aquele que está lá fora, ele quer ouvir uma palavra de sabedoria da sua boca. Da sua boca. Não é da boca do outro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos os meninos, os caras, das meninas, as moças, né? Nós somos o tal. Ninguém é melhor do que nós. Sabe por quê? Simplesmente por isso. Quem aqui é batizado? Está vendo? Só por isso. Coisa tão simples. Só porque você é batizado, você é um privilegiado do Pai. Dentro de você, no seu batismo, o Pai inflamou o Espírito Santo. Depois você fez a experiência que qualquer homem tem sede de fazer a experiência do banquete da Eucaristia. Paulo dizia: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive. Por quê? Porque experimentou o Senhor. E Paulo é testemunha clara para nós, porque Paulo não conviveu com o Mestre. Ele não teve as experiências que Marcos, João, outros tiveram. E aí, nós devemos entender sempre isso. Quando chegamos na igreja, de dizer assim: Senhor, o que queres de mim hoje? Qual é o algo novo? Tens para mim. Tem aí 2 livros, né? Que são interessantes, que é o Bom Dia, Espírito Santo. Alguém já viu? E Boa Noite, Espírito Santo. Tem na Paulinas, Paulo, né?
É justamente isso. Em vez de você acordar de manhã com o pé direito, é você acordar dizendo: bom dia, Espírito Santo. O que podemos fazer juntos hoje? O que podemos fazer juntos hoje? A igreja, neste tempo que nós vivemos, como Nossa Senhora mesmo dizia na partida missionária para essa noite, a igreja vive um tempo tenebroso. A igreja vive um momento da apostasia, da falta de fé, da incredulidade, das heresias, do desrespeito. Não precisa muito longe, está do nosso lado. Quando você sai da sua casa para vir à igreja, logo os seus vizinhos te consideram de quê? De beata. Lá vai a beata. Lá vai a baratinha da igreja. A barata da sacristia. E de outras coisas, né? Aqui não acontece assim. Então, é porque eles ainda não entenderam o que é uma beata. O que é um beato. Porque se eles entendessem, pelo menos para mim, eles nem me chamariam de beatos. É verdade. Então essa experiência nossa, que hoje precisa ser vivenciada, é uma experiência profunda, é uma experiência minha com Deus, mas que eu possa não temer, não ter medo. A gente tem que perceber os apóstolos após o derramamento do Espírito Santo. Porque após a ressurreição, após a ascensão, eles estavam tenebrosos, ainda com medo. E as portas estavam fechadas. E quantas vigílias nessa noite, as igrejas estão fechadas. Vitoriosos somos nós, podemos declarar a vitória, porque estamos com o portão e a porta da igreja aberta. Para quem quiser chegar, se deleitar nas maravilhas de Deus. Precisamos arriscar, precisamos ir além, porque é plano de salvação. Está na história da nossa salvação. E se precisa de mártires a igreja, os mártires somos nós. Você quer ser mártir? Que bom. Somos nós. Nós vamos pegar nossa palavra para entender bem que está no plano de salvação, quando ainda no Antigo Testamento, quando ainda Deus, no Antigo Testamento, falava pela boca dos profetas, lá no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Amém, misericórdia. Capítulo 11, versículo 17. Amém? Amém, misericórdia. Amém? Santinhos aí para você. Por isso lhes digo: eis o que diz o Senhor, eu vos reunirei dentre as nações e vos recolherei dos países onde vos achardes dispersos, para vos fazer retornar à terra de Israel. Quando houverem penetrado e extirpado os ídolos e objetos abomináveis, eu lhes darei um só coração e os animarei com
Extrairei do seu corpo o coração de pedra, para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu o seu Deus. Vamos ler junto, mesmo nas traduções diferentes, o versículo 20. A fim de que observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu o seu Deus. Quanto àqueles que têm o coração apegado aos ídolos e às suas práticas abomináveis, farei pesar sobre suas cabeças o peso de seu proceder. Palavra do Senhor. Amados, eu lhes darei um só coração e os animarei com o Espírito novo. É promessa de salvação para você. É promessa de salvação para mim. Quando pela boca do profeta, Deus diz: não podemos nos encantar com as coisas abomináveis. Não podemos nos encantar com o que a sociedade nos oferece, na qual aquele povo de Israel estava fazendo, na qual aquele povo estavam sendo expulsos, jogados por suas experiências abomináveis. E o Senhor então disse para eles: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É uma intimidade, sabe? Não é uma intimidade do patrão com o empregado, não é uma intimidade de professor com aluno, não. É uma intimidade de pai para com o filho. Aquela intimidade que você tem na sua casa com os seus é a intimidade que o Senhor deseja ter conosco. Por isso que Ele diz: eu vou arrancar o coração de pedra, eu vou te dar um coração de carne, um coração sensível, um coração capaz de entender o outro, mas muito mais ainda de entender a você mesmo. Diz uma oração que nada muda à minha volta se eu não mudar primeiro. Precisou haver mudança no mundo, para que o Espírito, para que o Paráclito, o prometido, fosse derramado, precisou haver mudança. E hoje, celebrando a festa de Pentecostes, celebrando o derramamento do Espírito Santo, como está o terreno do nosso coração? Como está o terreno da nossa espiritualidade? Uma pergunta para os jovens, tem bastante jovens. Dom Bosco dizia assim: os jovens, a juventude, não foi feita para o prazer, mas sim para o heroísmo. Olha que lindo. Eu acho que Dom Bosco nessa hora estava lendo a passagem da segunda carta de João, quando diz: jovens, sois forte e vencestes o maligno, porque o maligno quer o prazer, Deus quer o herói. Eu acho que Dom Bosco está vivendo essa experiência, né? E é justamente isso. É perguntar também para a juventude: como está o terreno do teu coração? Como está o terreno da tua espiritualidade? Como está o terreno da tua formação humana? Como está o teu relacionamento na tua casa? Amados, não dá para separar. Se você ainda separa liturgia e casa, é errado. Se você separa a experiência do grupo de oração, todo mundo aqui participa. Quem participa do grupo de oração? Fica com vergonha, não. Pode levantar. Se você ainda separa a experiência da oração do núcleo, da experiência da noite de oração, da sua casa, é errado. Se você separa a sua experiência de igreja, casa e trabalho, é errado.
Porque ou você tem 3 identidades e não é de Cristo, ou você tem apenas uma e no final diz: eu sou soldado dele. Não é verdade? Então precisou haver mudança naquela época, na sociedade. Por isso o Pai envia o seu Filho Jesus Cristo. De tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu único Filho para resgatar, para salvar, para libertar, para curar. Não é este o Filho do carpinteiro? Então não faz milagres. E Jesus diz o quê? O templo pode ser reconstruído em 3 dias. Muitos entenderam aquele templo de pedra. E a nossa preocupação hoje também, muitas vezes, é o templo de pedra. Bonito tudo. É muito bonito nós termos uma igreja totalmente ornamentada, ter uma igreja com os melhores mármores, granitos, cerâmicas, pintos. Mas qual é o tipo do mármore do coração? Qual é o tipo do mármore do coração da sociedade que nós, igreja, estamos construindo? Uma vez uma catequista disse assim para mim: às vezes a gente sempre diz, o problema é porque o pai não vem. Só que na reunião, eu falei diferente. O problema não é o pai que não vem, não. O problema sou eu, que sou catequista, sou incapaz de ter alguma conta do pai. Qual a missão do catequista? Educar na fé a criança, o pai e a comunidade eclesial. O catequista é o formador da comunidade. Se ele não forma também a comunidade, se ele não inicia os agentes pastorais, se ele não reinicia, se ele não faz uma experiência doutrinária, espiritual, ele está fora da missão dele. Então, amados, às vezes a gente se preocupa muito com tudo, mas deixa o que é mais importante. E foi o que aconteceu, porque o pecado estava reinando na terra. Os profetas estavam anunciando. O Pai falou, aquela visualização dos ossos secos. Eu porei um novo espírito. Mas nem assim o povo ainda acordava. O povo ainda vivia os restícios de Adão e Eva. E aí então vem a grande mulher, modelo para nós, a rainha dos apóstolos, a mulher do Pentecostes, a mulher do povo, a mulher do Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo, a esposa, a Virgem Maria, que diz assim, quando ela diz: não, eu desobedeço contra a água. Caduca meu irmão aí, para ele não dormir, mas não perde tempo não, pergunta a ele: você está comendo água proibida? Isso, mexe com ele mesmo, isso aí não. Aí, quando então, chega, gente, fica falando que dá água proibida não. Daqui a pouco você levanta e tem água proibida, vai ficar quieto. Olha só. E aí então, Maria diz assim, quando o anjo aparece, ela vira e diz: filha, faça-se. Maria nem estava entendendo. Aí é uma outra coisa que nós precisamos entender. Sem entender os mistérios de Deus, se nós entendermos todos eles, daqui a pouco a gente vai falar de um grande mistério que acontece, às vezes é revolta na igreja, é até confusão, porque acontece, Depois eu falo, fica curioso. Se a gente entender todos os mistérios, deixam de ser mistérios. Por isso Maria não quis entender. Ela simplesmente disse: eu não sei, porque eu não tenho nome algum. Aí o anjo definiu para ela como seria. E ela disse: esse aqui é a serva do Senhor. E aí o que Eva perdeu pela desobediência, Maria ganhou pela obediência, e uma sociedade nova se fez. A sociedade nova começa
começa a ser feita no útero de Maria, no ventre. E comparando para hoje, a sociedade nova, uma sociedade movida pelo Espírito Santo, começa a acontecer na pia batismal, lá na igreja matriz. Eu percebi, aqui não tem móvel, né? Então, é lá na pia batismal que nasce o novo Filho de Deus que diz: sim, eu quero, mesmo criança, porque os pais dizem por ele. E depois ele confirma na Cristo. Então, como Maria conseguiu a salvação para o mundo, abrindo as portas do seu coração, ela perdeu. E aí esse novo projeto de salvação se dá pelo Filho de Deus, que vem até nós, que realiza os milagres, os prodígios, os portentos, tudo. E quando ele morre, quando ele ressuscita, quando ele aparece aos apóstolos que estavam com medo, ele diz para os apóstolos assim: não tenhais medo, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Eu irei para o Pai, mas sobre vós será derramado o Paráclito, o defensor, o santificador. Então, amados, a sociedade foi renovada, é uma história nova, é projeto de salvação acontecendo na terra, é o já e ainda não do céu. O céu já acontece aqui, mas ainda não plenamente. Existe coisa melhor do que você se reunir com a comunidade e celebrar a Eucaristia, e neste altar belo, digno, você poder olhar e ver o corpo e sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Existe coisa melhor? Existe. Existe coisa melhor você ficar na igreja e ali dobrar seu joelho e saber: ali está o Senhor, ali está o meu Senhor. Existe coisa melhor? Não existe. Não existe. Por quê? Porque já é uma experiência da Jerusalém celeste. E quem é que faz acontecer essa experiência? É justamente esse que Jesus falou: eu irei, mas ele descerá. E ele desceu, ele foi derramado em forma de bomba, com línguas de fogo, incendiando lá o cenáculo. Estava com todas as portas fechadas. Estavam lá os apóstolos e a Virgem pensando: o que será agora? Ele não está mais entre nós. Passam tantas coisas na nossa cabeça a nos questionar, não é? O que eles estavam pensando? O que eles estavam partilhando? Que nada. Eles estavam vivenciando aqueles 9 dias que a gente faz, sabe, de novena, aqueles 3 dias de trigo, sabe? Muitas vezes a gente deixa passar como se fosse só mais uma celebraçãozinha, sabe? Eles estavam experimentando aquilo, a vida do Espírito Santo, o derramamento. E aí, quando o Espírito desce sobre eles em línguas de fogo, eles começam já os grandes mistérios de Deus. Acontecem tantas coisas. Vamos pegar nossa palavra agora no Novo Testamento, porque já chegamos lá. Na oração sacerdotal, voltando aí então um pouquinho para Jesus, no capítulo 17 de São João, quando Jesus, na sua intimidade com o Pai, ele vai revelar todas as coisas que acontecem com ele. E aí no capítulo 17, versículo 25, ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que por mim enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de o manifestar, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles.
qual é a característica que nós temos maior do Espírito Santo? Que não seja o amor. O Espírito é o amor. Então Jesus disse para o Pai: Pai, eles ainda não te conheceram, mas eu te conheci, e eu falei de ti. Então veja que é uma história, é uma linha do tempo, não está separado, não está perdido com o meado do fio de campo, não, está tudo junto, sabe? Porque Deus preparou muito bem feito, porque de tal forma Ele nos amou. Vamos lá, no cenário. Para o dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elenitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Irmãos, pegando o finalzinho dessa palavra, tem diferença da sociedade daquele tempo na nossa sociedade? Tem. Só um pouco. O pecado hoje é muito mais forte. Por que não tem? Porque assim como acharam que os apóstolos eram loucos, doidos, estavam embriagados, começaram a acusar, hoje também nos acusam de muitas coisas. Mas uma coisa é clara: os apóstolos não deixaram de experimentar a inclusão, que é a mesma coisa da manifestação do Espírito Santo. Eles já eram batizados, mas precisavam se confirmar no seu batismo. Precisava sair em missão. E ninguém fala na missão, ninguém anuncia, ninguém ora, ninguém faz coisa nenhuma se não for pelo Espírito Santo. Porque se faz sem o Espírito Santo, não permanece. Então a dúvida está aí, o questionamento está aí. Quando eu faço e não dá certo, é porque eu não estou fazendo certo.
pelo Espírito. Pelo Espírito. É porque precisa ser mais profundo, mais íntimo. É aquilo que eu disse no início. Não podemos separar entre o dia da minha casa, porque aquilo que eu celebro aqui é o que eu fico lá. O pão que os anjos comem é o pão que eu como, e você vai manifestar esse pão que é Jesus em você, no seu filho, no seu esposo, na sua esposa, no seu vizinho, aquele ótimo vizinho que você tem, aquela amiga sua que vai na sua casa para te visitar, porque gosta muito de você. E nada no coração dela, ela sabe tudo bem. Porque com a gente isso não acontece, nós não fazemos isso. Nós não vamos na casa de ninguém ter nada. Só vai ver a pessoa. Mas, quando a gente está pleno do Espírito Santo, nessa intimidade, nós não temos olhos para ver essas coisas, porque esses são pequenos. A gente partilhava ali, né, Aragão? Eu falei assim, agora eu vou falar um pouco embaixo. Eu falei assim, eu não vi nada de carro. Não vi. Aí eu vi duas caixinhas, nada disso. Mas é porque o Espírito Santo não deixa. Sabe por quê? Não ardia o coração para ver nos revelar as Escrituras, não ardia o dom para nós, não diz os discípulos de Emaús. Arde o nosso coração quando a gente percebe essas coisas e o nosso desejo é dizer assim: volta para casa. Então, às vezes, como não é o momento, Jesus não deixa a gente ver que a missão é outra, e aí a gente tem que ter o quê? Discernimento. Amados, foi pedido para falar dos dons do Espírito Santo. Seria muito fácil eu chegar aqui e dizer para vocês: olha, o catecismo da Igreja Católica fala que os dons são 7, o primeiro é esse, o segundo é aquele. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, de coração para coração. Cadê o irmão que levantou um pouquinho? Cadê o pouquinho? De coração para coração, eu não gosto de ler qualquer coisa. Porque para decorar, isso já se faz na escola. A literatura, a filosofia, a história, já decoreba. Mas os mistérios de Deus é imenso. E o dom da sabedoria, você pega na prática do seu dia. Não está longe. O temor de Deus não está longe quando você vai visitar um irmão e você observa tudo que é de Deus. Evangeliza, anuncia. Fala bem da sua igreja, fala bem do seu padre, fala bem do seu grupo, do seu movimento, porque você quer destruir a igreja. É o próprio católico que fala mal dela. Precisa nem de algo falar, porque já não vai falar. Ano passado eu passei por uma missão e as irmãzinhas diziam assim: ó, primeira coisa, católico que fala mal da igreja católica não é católico. Se tiver alguém aqui, pode levantar isso aí. Precisa ter missão não. Porque para falar mal já tem isso lá. Tem isso. Aí junta, né? A Maria, a Joaquina, não sabe o Pablo, responde. Cadê a sabedoria? Cadê o temor de Deus? O respeito às coisas sagradas? Quem é o sacerdote? Não nada? É um lixo? Então, se ele é um lixo, amado, para de crer em igreja, porque você não precisa da Eucaristia. E só ele pode te dar. Só ele. Então, os dons estão na prática diária. Por isso que no início eu perguntava: você é privilegiado por quê? Porque você é batizado? Agora eu pergunto mais ainda: você é uma pérola preciosa, sabe por quê? Quem é crismado aqui? Porque você é cristão. No batismo tu recebeste do Espírito Santo. Bate assim, ó. Eu tenho Espírito Santo. Às vezes ele só bate para ter sou pecador, máximo pecador, que é para
Eu sou cheio do Espírito Santo. Naquela hora que tu estiver lá no buraco, caído, tu tem que levantar e dizer assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Na dificuldade da tua casa, eu sou cheio do Espírito Santo. Aí nós começamos a compreender os dons. É na prática diária. Porque aqueles homens não estavam entendendo que os apóstolos estavam orando, porque eles não queriam uma prática diária. Eles queriam um momento ali. Cura-me, Senhor. Está tudo bom. Então vai embora, eu quero a sua cura. Né? Por isso que Jesus disse para o céu, né? Tu queres? Vamos ser curados. Paralítico, porque ele parte de nós. É o nosso querido. Qual é o seu nome? Amauri. O Amauri, ele não pode querer comigo. Eu não posso querer comigo. É individual. Essa história que nós estamos partilhando é individual. E é intransferível. Ninguém transfere. Sabe por quê? Porque quando o bispo, a comunidade eclesial, levantou as mãos e clamou para o céu que enviasse o Espírito Santo Paráclito, você foi selado. Quando ele chegou e disse: recebe o Espírito Santo do de Deus, e colocou o santuário do Crisma na tua testa, você já não era qualquer pessoa. Você é um doce hóspede de carne. Você é o esposo de Jesus Cristo. É a esposa de Jesus Cristo. Você é cheio desse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que manifesta como aquele motorzinho do liquidificador, quando a gente bota a banana dentro, faz uma vitamina para deixar a gente forte. Você é esse liquidificador. Então, quando nós acordamos de manhã, gente, a gente já tem que acordar mesmo pedindo: vem Espírito Santo, porque hoje o meu dedo do pé já está doendo, porque o diabo já está querendo fazer a testa, mas eu não vou deixar, por isso ensina-me o caminho que eu vou trilhar hoje, como que eu vou chegar lá na escola do meu filho, no meu trabalho. A gente já tem essa luta toda. Porque além da missão, da consagração, nós trabalhamos. Eu trabalho 8 horas por dia, graças a Deus. E às vezes eu chego lá na igreja e digo assim: eu saio de uma igreja para trabalhar em outra igreja e chego lá de cara, né, aquela doninha, sabe? Que tinha tudo para fazer, mas não fez nada, e eu só perguntar: será que o padre vai chegar hoje? Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou dizer: lá que de volta esse padre vai celebrar ou não? Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou dizer assim: amado, o padre vai celebrar. E hoje a festa vai ser boa, porque a Eucaristia vai se fazer presente. Jesus vai se entregar por nós. Nós vamos nos alimentar da palavra. E quando sairmos, irmão, nós vamos sair diferentes. Tá vendo, gente? O dom da oração, o dom da piedade, está nessa experiência que nós vamos fazendo daquilo que recebemos. É no nosso dia a dia. Pensa bem, Jesus chegou lá no templo, foi ler a palavra e ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Viu? É todos os dias essa experiência nova. E essa experiência com o Espírito Santo, para que possa acontecer e fluir em nós os dons, é uma experiência com a palavra. É meditação diária. É verdade. Às vezes é cansativo, mas é preciso. É a oração do Santo Texto. Às vezes a gente pode dizer até assim: tem gente que ainda no texto do chama e diz assim: ah, mas eu não gosto, não consigo rezar o texto. Pede a graça do Espírito Santo. Não tem oração melhor, mais potente do que essa. Está entendendo? O grupo de oração começa com o quê? Com Deus. Pelo menos eu, quando era, sou, né? Da informação.
passar por morrer nela, né? Esse era já, né? Mas quando eu estava ativamente nos grupos de orações, sempre os nossos coordenadores diziam: comecem com a intercessão. A intercessão primeiro é o Santo Deus. Então o grupo de oração era 7 vezes 7 horas de Deus. Estava lá um pouco pensando. Então, amados, é nessa experiência de oração diária, de 30 a 12 minutos, é que nós vamos começar a florir o jardim de Deus na sociedade. É que nós vamos começar a acontecer uma igreja missionária, uma igreja de discípulos, uma igreja nova, uma igreja que não tem muros que impedem de eu ir, porque às vezes o muro está aqui, o muro está no cristão chegar e subir até o lombão da palavra para proclamar a leitura da Santa Missa. Ah, mas eu não faço uma boa leitura. Pede ao Espírito Santo. Você crê? Você crê? O surdo escutou, o cego viu, o mudo falou. Por que a gente não pode fazer? Por que não acontece milagre hoje? Será que é só na igreja do vestibular que acontece milagre? Desculpa, não é não. É onde o cristão se põe de pé, abre o seu coração e diz: eu não posso dar graça. Eu não posso dar graça. Então, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única, que é esta que você está, acontece o milagre, acontece o prodígio. E não fica assustado não, nem vai comentar depois não, porque isso não edifica. E quando não edifica, é melhor guardar no coração, como fazia Nossa Senhora. Maria tudo guardava no seu coração. Porque ela sabia que muitas vezes não ia levar para o reino do céu. Então, amado, na tua experiência, na minha experiência de vida, tem que edificar. E eu não posso me assustar, porque eu não vou compreender tudo. É aí que eu estou falando, os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, os dons carismáticos, a inclusão, a manifestação do Espírito, a oração em línguas. Eles oraram. Eles, os apóstolos. Eu não estou falando de mim, nem coisa que eu estou inventando, está na palavra. E aí eles oravam, e os outros que estavam ao redor compreendiam: olha, mas ele não está orando na nossa língua, olha, ele não está orando na nossa. Entendeu? Foi compreendido. Foi compreendido porque eles estavam se deixando seduzir pelo Espírito Santo. Jeremias, lá no Antigo Testamento: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Olha como aquelas línguas de fogo estavam seduzindo os corações. Isso não está longe de nós. Isso faz parte da nossa igreja. E eu digo para você: se o Papa aceitou, ele tem a ligação direta no céu. Então não há por que a gente desconfiar. A gente tem mais que pedir: dá-me essa graça, Senhor. Se você ainda não tem essa experiência, dá-me essa graça, Senhor. Sabe por que, amado? Porque a oração em línguas, ela é tanto para a edificação comunitária, como para a própria edificação. Mas é o próprio Espírito Santo que age. Sabe que a oração em línguas, gente? Jovens, crianças, vocês sabiam que a oração em línguas, até vocês mesmos podem experimentar isso. A oração em línguas é uma lei daquilo que vocês podem. É deixar, qual é o seu nome? Maria Isabel. É deixar Deus agir além das estruturas da Maria Isabel. Porque a Maria Isabel já chegou no limite dela. E aí o que faz? Deus vai agindo. E aí ele vai orando, meditando. E aí você ora, você edifica você mesmo, você glorifica o Pai, e você edifica o irmão. E aí então, Deus também adverte na sua palavra, e muito mais do que a gente comentar, a gente pedir: esclarece na minha mente, Senhor. Dá-me o dom do entendimento, dá-me o dom da interpretação. Às vezes a gente diz assim: ah, mas eu não entendi nada.
E vai ficar nisso de não entender? Você pode ou não pode? Você é batizado ou não é batizado? Ah, não, mas isso é coisa do Padre, isso não é não. Experiência de fé, gente, é para o cristão. Tanto eles quanto nós temos que ter essa experiência profunda. Então, para a gente finalizar, vamos pegar em 1 Coríntios, capítulo